Meus irmãos, o Senhor falou aqui dentro de mim agora nessa oração. O Senhor vai estar arrancando, soprando, derrubando um ministro desse governo, inimigo dessa nação. Aí eu vi o ministro, Alexandre, aquele careca, eu vi ele morto. Eu não entendia, né? Eu falei, meu Deus, esse homem vai morrer. Aí ele falou bem assim, o anjo: ai daquele que derrama o sangue de um justo. Meses atrás, Deus usou o pastor Washington Almeida para entregar uma tremenda profecia para a nação brasileira, que Deus iria derrubar um ministro desse governo. E os acontecimentos dos últimos dias, estamos vendo esta profecia prestes a se cumprir. E Deus confirmou novamente, usando a irmã Yara da Igreja Shalom durante o clamor pela nação, em uma experiência espiritual, e avisou que a justiça de Deus está chegando para Lula e o ministro Alexandre de Moraes. Confira esta tremenda visão. Na minha experiência de sábado, no clamor, né, apóstolo, o Senhor me levava até Brasília. E primeiro eu vi Alexandre de Moraes e eu vi um homem. Eu vi um homem do lado dele, esse homem, mas eu não conseguia ver o rosto desse homem. Eu sempre vi esse homem de cabeça baixa. Mas dava para ver o semblante assim, mesmo de cabeça baixa, que ele sempre estava sorrindo, sempre sorrindo. E ele grudado assim no Alexandre de Moraes, né, no ministro lá. E aí, para onde ele ia, aquele homem ia com ele. Para onde ele ia, aquele homem ia com ele. E eu via, quando ia assinar algum decreto, eu via aquele homem que estava com o ministro pegando o papel. Eu via ele pegando a caneta como se fosse ele que assinasse, como se fosse ele que desse aquele papel para o ministro assinar. Eu via muito aquele homem falando no ouvido do ministro também, falava toda decisão, tudo que aquele ministro ia falar, antes aquele homem falava no ouvido do ministro. Aí depois eu via o Lula, o presidente Lula. E aí eu também via esse homem com ele, com o presidente. E era o mesmo homem, do mesmo jeito, com a cabeça baixa, mas ali, grudado com o presidente. Para onde ele ia, aquele homem ia. Porque qualquer decreto, qualquer coisa que o presidente ia fazer, antes tinha aquela voz falando no ouvido dele, daquele homem que estava acompanhando ele. E eu não entendia, né? Por que esse homem está acompanhando eles? E foi quando eu vi assim, o presidente, o ministro, e no meio dos dois, esse homem, de cabeça baixa. E foi quando ele olhou para mim, e ali, na hora que ele olhou para mim, ele começou a se transformar em um demônio. Um demônio poderoso. E aí o anjo falava assim para mim: esse demônio aí é que anda com o ministro e o presidente. É o que comanda tudo aqui. É o que eles fizeram um pacto. Foi com esse demônio. E é com esse demônio que vocês vão lutar. Vocês já lutaram com muitos que também fazem parte de tudo isso aqui. Mas esse daí é o que está na frente de tudo. Esse daí foi o que recebeu o pacto. E é o que anda com eles, é o que comanda tudo aqui. Porque aqui quem comanda com esse presidente e com esse ministro não são eles não. É esse demônio aí. E vocês se preparem, os guerreiros, que vai chegar o dia, a hora certa, o momento certo que vocês vão enfrentar esse demônio para que o Brasil seja liberto. Aí eu disse, amém, né? Amém, glória a Deus. E aí, ele me tirou dali. Aí eu já vi outra cena. Aí eu vi o ministro, Alexandre, aquele careca. Eu vi ele morto. Eu não entendia, né? Eu falei, meu Deus, esse homem vai morrer.
Aí ele falou bem assim, o anjo: ai daquele que derrama o sangue de um justo. Esse homem fez muito mal. Esse homem derramou sangue de inocente. E ele vai pagar com a justiça do Senhor. Porque o Senhor, ele pensa que ninguém está vendo. Teve muitas outras pessoas, muitos outros sangues de inocentes, de justos, foram derramados. Mas eles tentaram ocultar, esses não conseguiram. Eu não tinha entendido porque eu falei, eu não estou sabendo de nada que está acontecendo, porque eu não procuro saber disso. Eu falei assim, né? Mas ele falou, mas o Senhor vê tudo, o Senhor sabe de tudo. Ele está vendo tudo que esse homem está fazendo. E a justiça de Deus vai cair sobre ele. Não se preocupe. Meus irmãos, o Senhor falou aqui dentro de mim agora nessa oração. O Senhor vai estar arrancando, soprando, derrubando um ministro desse governo, inimigo dessa nação, que nunca foi favorável ao bem dessa nação, mas prefere ver o caos do que o bem do povo brasileiro. Aguarde para você ver que Deus é Deus, que o resto é Baal. Quero dizer algo para você do relógio grande que Deus me mostrou. O Senhor agora está acertando a hora do relógio. Ei, papai, está chegando a hora, aleluia! Ele está acertando agora a hora do relógio. Espera para tu ver, que é para tu aprender a ser adorador, para tu aprender a andar de cabeça erguida, para você aonde for não chegar na igreja arrastando a ponta do nariz no chão, mas levantar com a cabeça erguida, entrar diante do teu Deus, aleluia, como um gladiador poderoso do eterno, aleluia, que honra o nome do Senhor aqui, ali ou acolá. Levanta a cabeça, para com isso. É medo disso, é medo daquilo, é que para com isso. Esqueceu que a vida e a morte está na mão do Senhor Jesus. Ele disse: eis que me foi dado todo o poder no céu e na terra. Então para com isso, em nome de Jesus Cristo. Eu acordei hoje, o Senhor disse: tu vai entregar essa palavra, que eu estou cansado de tantas falsas profecias. Quero dizer para ti, o Brasil é a segunda Israel de Deus. A segunda Israel de Deus. A igreja mais poderosa da terra está aqui. Igreja como Israel cometia erros e Deus punia. A igreja brasileira também está sendo punida, foi punida, porque em alguns momentos, em vez de transferir a glória para o Senhor da glória, acima de todos os homens, estavam começando a adorar, a manifestar do ímpeto do seu ser, expressão para homens. E o Senhor disse: não dou minha glória para homem. Entenda isso. Então Deus é que, Cristo é que salva o Brasil. Cristo, Deus é que vai salvar o Brasil. E o relógio, os ponteiros já estão sendo acertados. Então, crente, levanta essa cabeça. Não fica choramingando por aí, arrastando a cabeça no chão, metendo igual avestruz, que quando o perigo vem, o avestruz mete a cabeça num buraco. E o soldado de Cristo é diferente. Ele tem pés de corças, cara de leão. Esses são os guerreiros de Cristo. Rápido, e todo o inferno estremece diante do teu rosto. Glória, glória, glória! Que Deus abençoe o nosso Brasil. Deixe o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.